Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje estreia o novo filme de Ana Mulaerte, diretora do longa Que Horas Ela Volta. A produção Mãe Só Há Uma é o tema do comentário da jornalista Jaqueline Chala. Na música ao vivo, nosso convidado é o instrumentista baiano Messias Brito, ele que faz show hoje no Instituto Ling. Tem ainda a última parte do perfil com o ator Gero Camilo. E nós começamos então com um bate-papo com a atriz Françoise Furton, que está comemorando 50 anos de carreira. Ela apresenta no Teatro São Pedro o espetáculo Nós Sempre Teremos Paris. A temporada acontece de sexta a domingo em Porto Alegre. Também vai ter apresentações em Santa Maria e em Novo Hamburgo. Tudo bem, Françoise? Tudo bem. Foste uma estrela mirim, então, né? Começou com quantos anos? Eu comecei em Brasília com 7 para 8 anos de idade a fazer teatro e balé também, balé clássico. E aos 13 eu já estava fazendo um pequeno curta para a BBC de Londres, chamado Françoise Dreams, onde eu bailava por Brasília. E aos 15 anos eu já estava estrelando um filme, Marcelo Zona Sul. E depois eu vim, 80 mais ou menos, 74, desculpe, eu vim para o Rio. Fui para o Rio para já começar a carreira, porque Brasília nessa época não tinha curso, não tinha universidade, não tinha como estudar. E aí começou a tua trajetória no teatro, cinema, televisão, Isso. Enfim, que todo mundo está acompanhando. E no caso agora dessa montagem que chega ao Teatro São Pedro, nós sempre teremos Paris, né? A tua família é de origem francesa? Meu pai era francês, minha mãe foi brasileira, era brasileira, né? Mas em casa eu sempre ouvia, eu sempre falava francês com ela comigo. Então a gente tinha era um código quando a gente queria falar, ou estávamos sozinhas, ou queríamos uma certa privacidade na nossa conversa. E fazer esse espetáculo, para mim, né, uma ideia do Eduardo Barata, meu marido, ele é um produtor que idealiza seus projetos, foi uma emoção, né? Foi voltar lá atrás e rever isso tudo. A direção, aí a gente vê alguma coisa, a direção é de Jacqueline Laurence, e a gente vem aqui com o Maurício Badu, e o texto do Arthur Chechel. Temos 2 músicos. Música ao vivo? Música ao vivo, temos um violão com Roberto Brito e temos um piano acordeon aqui com o músico daqui. E vocês que é o cantam... Matheus Kleber. Matheus Kleber. É. E vocês cantam ao vivo no palco, vocês dois? Cantamos. O espetáculo é um pocket onde a gente conta e canta uma história de amor entre esse casal. Eles estão se reencontrando depois de alguns anos terem se visto nesse próprio café em Montparnasse. E o Chechel, então, incluiu as músicas como parte do diálogo. E algumas ele fez uma versão para português. Então, mesmo quem não entenda francês, não se preocupe, porque as músicas que você vai ouvir são músicas que você conhece e outras que você não conhece tanto, elas terão a sua versão em português. E pode cantar com a gente no final, ou quando quiser. E a gente te conhece pelo teu trabalho como atriz, mas a música sempre esteve presente também? Eu diria que é uma outra paixão. Eu sou apaixonada por balé também, mas teve um momento na minha formação que eu precisei optar. Mas como eu tive o privilégio de estudar em Brasília a minha infância, a minha adolescência, então eu fui para existia na UNB um anexo da UNB, da Universidade de Brasília, onde aceitavam jovens estudantes de música, então dirigido pela Anísio Bino. Então, eu tinha um primeiro instrumento, que era o piano, mas de 6 em 6 meses eu tinha que trocar o instrumento. A gente tinha que passar por sopro, cordas, um pouquinho de tudo. Não para ser um expert, mas para ter um ouvido e para ter um certo conhecimento. Então, foi uma fase muito rica da minha vida. E eu só consegui começar a estudar canto já bem madura, depois de muita televisão, porque não dava tempo. Mas eu sou apaixonada pelo canto. Estou vendo aqui que a gente vai ter uma surpresa. Aqui, né? Ai, lindo, já estava ouvindo aqui. Mas, neste roteiro, né, a música ajuda a contar o espetáculo. Certo, isso mesmo. Ele tem momentos que a gente dialoga cantando um para o outro. Então, e a história continua. Normalmente, em grandes musicais, não necessariamente isso acontece. Normalmente, em grandes musicais, ela ilustra
alguma coisa. No nosso caso, ela dá continuidade. E como é um pocket, é uma coisa menor, é um cafezinho em Paris, e eles contam tudo o que aconteceu desde a primeira vez que eles se encontraram e não ficaram juntos. E agora cada um viveu a sua vida e se encontra. Aí o final você vai saber lá. E o título ele traz uma referência ao filme Casablanca, né? Como é que é essa ponte? O Chet é um apaixonado por cinema também e música. Ele tem uma facilidade para fazer essa relação e fazer essa nossa especificamente. E nós queríamos um título, ele ficou pensando, aí ele falou, nós sempre teremos Paris. Eu falei, mas é do filme. Ele falou, pois é, mas eu quero casar, é o amor, é o encontro e o desencontro. Essa possibilidade ou não. O quanto isso está na mão da gente ou não. A gente por já isso ele tá deu esse nome. Olha, é linda, essa cena é marcante, né? Linda. Françoise, você aqui no Rio Grande do Sul também está propondo uma oficina para atores profissionais, né? Ela vai acontecer aqui em Porto Alegre e também em Novo Hamburgo. Isso. Como é que vai ser essa oficina? Essa oficina eu quero, vamos dizer, acabar de montá-la quando eu estiver em contato com os atores. São atores que já tiveram experiência, então eu já tenho um material mais adiantado para trabalhar e eu quero revirar a mesma coisa do ser ator, eu quero trabalhar um pouco a palavra, eu quero trabalhar a poesia um pouco também. Eu estou trazendo uns textos, poesia e prosa, da Ana Cristina César, por exemplo, que é uma paixão de um outro espetáculo que eu fiz. E uma carioca, claro, ela. E vou trazer também da Liane, que é um outro tipo de poema, é uma coisa mais cotidiana, mas sem a característica da Ana Cristina. E prosa, e improviso, e aí nós vamos lutar juntos dentro dessa paixão que é a nossa arte, né? Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigada a você. E a gente vai estar, então, aqui em Porto Alegre, Santa Maria e Novo Hamburgo. Então, em Porto Alegre, então, de sexta a domingo, Teatro São Pedro. Depois, segunda-feira, tem um workshop em Novo Hamburgo. O e-mail para o workshop em Novo Hamburgo é workshopnovohamburgo@gmail.com. Depois, nos dias 27 e 28, em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio. E no dia 29 deste mês, no Teatro Municipal de Novo Hamburgo. Mas, Françoise, essa semana a gente está exibindo aqui na Estação Cultura uma série de matérias, reportagens do quadro Perfil, com o ator, poeta e compositor Gero Camilo. E hoje, nesse último episódio, o Gero nos fala sobre o seu trabalho como cantor e compositor. Olha só. Opa! Paralelo ao seu trabalho de ator e dramaturgo, o Gero Camilo também é cantor, compositor e poeta. Você disse que tudo começou com a poesia. A música também está lá nesse início? Tá porque a música, a poesia, determinadas poesias, elas já nascem, né, cantadas. Sim, a poesia tem uma sonoridade que, num primeiro momento, você vocabuliza no instante que você lê, que quando você lê um bom poema, você automaticamente tem vontade de ler em voz alta. Eu, pelo menos, tenho muito isso. Assim. E quando você vai ler esse poema em voz alta, já surge uma música, sim. E daí, então, a música que eu faço, ela nasce da minha poética, não do meu ser músico. Assim, eu não tenho uma formação musical, mas eu considero que eu tenho esse compromisso poético com a poética. Então, a música, ela vem como potência dessa expressividade, necessidade, inclusive, dessa expressividade, tanto a música quanto o teatro. Eu sou ator para poder dizer meus versos e eu sou cantor também para poder cantar meus versos. Quando é que você percebeu que esses poemas, essas canções poderiam virar um disco, né? Porque já são 2 discos gravados. Já, está chegando aí, daqui a pouco vou entrar para fazer o terceiro. Olha, como é que surgiu, né? Tem lá um repertório, né? Então, isso aqui pode ser um disco. Eu acho que eu estou com vontade também de dividir isso com o público. O primeiro CD chama Canções de Invento.
invento exatamente porque eu estava no processo ainda de compreensão, por não ser um músico de formação, eu estava no processo de compreensão dessa melódica poética que eu sigo, que eu digo ao dizer que um poema traz em si uma música. E daí eu apresentava esses poemas que eu acreditava serem músicas para amigos músicos, e a partir daí a gente criava um laboratório, né, onde esses arranjos iam surgindo. Então, esse primeiro disco chama Canções de Invento pelo laboratório musical que estava se fazendo, onde eu podia mostrar pela primeira vez as minhas composições. Era uma necessidade aí de fazer isso, ir para o palco e registrar isso de uma forma musical mesmo. Depois veio o segundo CD, que se chama? Mega Tamanhinho. E Mega Tamanhinho, que é uma coisa pequena e grande ao mesmo tempo, vem desse nosso instante de mundo, né? Essas revoluções políticas todas acontecendo. Quando eu dei esse título, eu estava na casa do Caco Ciocler, meu amigo, e eu tinha visto no computador dele uma foto de uma criança palestina fugindo de um soldado israelense com uma metralhadora. E aquilo, o Caco é judeu, eu sou cristão, e aquilo gerou uma discussão naquele instante, uma conversa a respeito daquela imagem, porque aquela pequena criança fugindo daquela situação parecia se tornar uma coisa muito grande, e daí vem o Mega Tamanhinho. É um CD que ele tanto tem canções com conteúdo político, quanto amoroso, romântico, tem samba, tem rock, que eu gosto muito. Vem aí o terceiro, qual é que é a temática das próximas canções? Eu acho que o terceiro segue essa mesma mistura, porque como eu sou um cara que transita muito em vários braços da arte, e sigo bastante essas referências, porque a minha referência é desde os tropicalistas aos meus conterrâneos, a Fagner, a Ednardo, Eugênio Leandro, Belchior, né? Então, desde o rock do Legião Urbana que eu ouvia na minha adolescência, até as canções românticas que o meu pai ouvia quando eu viajava com ele. Meu pai é caminhoneiro e eu ia de Fortaleza, nas férias eu ia de Fortaleza a São Paulo, 5 dias de viagem na boleia de um caminhão, ouvindo Genival Lacerda, Bartol Galeno, ouvindo as músicas sertanejas todas que ele ouvia. Então eu tenho uma mistura mesmo de referências que eu prezo por elas, no sentido de chegar cada vez mais nessa grande diversidade cultural que nós temos. Valeu, Geraldo. Oh, coisa linda. Obrigado a você, querido, mais uma vez. Muito obrigado. Bem, a Estação Cultura faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a jornalista Jaqueline Chala comenta o novo filme da diretora Ana Mui Laerte. Tem ainda outras dicas de fotografia e música. E aqui no estúdio, quem faz um som é o instrumentista Messias Brito, ele que se apresenta hoje no Instituto Link, e a gente vai de música, é isso? Aí o time.
O Estação Cultura está de volta para falar de cinema. Estreia hoje o novo filme da diretora Ana Mulaerte. Chala, depois do sucesso do filme Que Horas Ela Volta, como é que é essa nova produção? Pois é, o Mãe Há Só Uma é um novo filme da Ana Mulaerte, passou lá na Berlinale também. Parece que ela até estava bastante insegura em relação a apresentar o filme lá, mas o filme foi muito bem recebido, inclusive ganhou um prêmio do TED, né, que é o prêmio para a comunidade LGBT. Mas é um filme, como sempre com a Ana Mulaerte, é um filme universal, porque ele não é centrado só nisso. A mesma história que se passava com o Que Horas Ela Volta. Novamente aí um conflito entre mãe e filho, né? No caso do outro filme era uma mãe e uma filha, né, da Regina Casé. E agora não, agora é a história de um menino. Aliás, o filme é baseado numa história real, o sequestro do menino Carlinhos lá nos anos 70. É a história desse menino que é o Pierre, que descobre quando é adolescente que ele foi roubado por uma mulher e que o criou como se ele fosse seu filho de verdade, né? Ele é interpretado pelo Naomi Nero, que é sobrinho do Alexandre Nero, e ela é interpretada pela Dani Nefusi, que é uma atriz veterana lá do Teatro da Vertigem de São Paulo, que participou também dos filmes da Ana Mulaerte, do É Proibido Fumar, participou do filme da Laís Bodansky, também Bicho de Sete Cabeças. E a história é o seguinte, quem faz o papel da mãe sempre é a Dani Nefusi, quer dizer, ela é aquela mãe que roubou, mas ela é também a nova mãe, a mãe que recebe o menino em casa depois da descoberta do crime, a mãe que a sequestrou o menino vai presa e tal. Só que o que acontece, né? O rapaz, o Pierre Felipe, né, que era o nome de verdade dele, ao ser recebido nessa nova família, que é uma família de classe social mais abastada e tal, ele entra em grande conflito com os pais porque ele se sente roubado duas vezes, né? A primeira vez por aquela mulher que o sequestrou da sua família biológica e a segunda vez de uma vida que ele já tinha toda estabelecida com uma irmã que também havia sido sequestrada por essa mesma mulher e também em relação a uma crise de identidade, porque justamente ele é um adolescente e está descobrindo a sexualidade. Então, ele tem toda uma questão que ele se veste com calcinha, ele apesar de ter namoradas e ter namorados, ele não tem uma situação sexual bem definida. E isso, aliás, é uma das coisas muito bem percebidas pela Ana Mulaerte, porque ela disse que começou a frequentar à noite depois que os filhos cresceram. E ela viu que essa nova geração não necessariamente precisa de rótulos, entende? Eles lidam com essa questão da sexualidade de uma maneira muito mais fluida. E eles justamente procuram fugir dessas classificações. Não, eu sou gay, eu sou heterossexual, eu sou transexual. Então, isso no filme é muito bem colocado, porque o que está em questão ali justamente é uma crise de identidade, né? Ele está tentando, o Pierre Felipe está tentando se fixar como um ser humano, criar sua própria identidade, e ele entra em confronto com essa nova família dele, que é a família de verdade, mas que ao mesmo tempo não o reconhece. E a grande sacada do filme, que a Ana Mulaerte fez, foi justamente botar a mãe interpretada pela mesma atriz. Então, assim, na verdade é como se ela dissesse assim, os filhos crescem e os pais, de repente, se dão conta que não os conhecem, né? Então, assim, é aquele choque de ver o rapaz se vestindo com um vestido ou usando unhas pintadas, ele tem uma banda de rock, então é todo um comportamento que eles não aceitam. E, ao mesmo tempo que não é um filme que fala sobre questões sociais de maneira tão forte, ele também acaba falando. Então, assim, novamente a Ana Mulaerte mostrando que são nos detalhes que a gente apreende um filme e consegue tirar inúmeros significados dele. É realmente uma diretora muito legal, muito sensível, com um novo trabalho que vale a pena ser visto. Bem, todo sábado tem o programa Na Trilha da Tela, na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é o tema deste sábado? Olha, nós fizemos semana passada Janis Joplin e essa semana nós temos mais um filme bacana, que é um documentário também, e vamos lá, 7h na Trilha da Tela. Obrigado, Jaqueline. Lembrando que o programa Na Trilha da Tela está na programação da Rádio FM Cultura 107,7, todos os sábados, às 7h. E agora a fotografia. A obra de Mauro Schaffer é o tema do quadro de hoje do Fotógrafos do Mundo.
Mauro Schaefer é repórter fotográfico do jornal Correio do Povo há 6 anos. Já trabalhou em veículos como o Jornal do Comércio e Diário Catarinense, sempre exercendo fotojornalismo. Há 20 anos no mercado da fotografia, se diz apaixonado pelo que faz e já levou 18 diferentes prêmios em fotojornalismo. Reconhece que seu trabalho envolve muita sensibilidade, porque lida com a dor e a alegria. Ele sempre espera que suas imagens levem ao leitor a realidade dos fatos com a mais pura sinceridade dos acontecimentos. Não descarta a possibilidade de realizar uma exposição com esse acervo de imagens já disponível. Bem, e a nossa música ao vivo aqui no estúdio de hoje é com o instrumentista Messias Brito, ele que faz show hoje no Instituto Link. O Messias é baiano, mora em São Paulo e desde a infância ele é apaixonado pelo chorinho. Ele está aqui acompanhado dos músicos Matias Pinto e Guilherme Chances, que são gaúchos, né? Como é que tá, Messias? Tudo bem? Prazer te receber. Olá, aqui na Estação Cultura. E eu tô aqui com teu CD, Baianato, né? Que vem de baiano nato. Ah, é? Baianato representa esse cavaquinho lá da Bahia, a nossa cultura lá, se juntando com o choro, com essa linguagem maravilhosa que onde chega, encanta os jovens e todo mundo que tem acesso a essa música, que foi o meu caso. Descobri o choro lá no sertão da Bahia, me alcançou lá através de um disco do grande Valdir Azevedo e desde então sou apaixonado e sigo essa corrente musical maravilhosa que a gente tem. Você toca cavaquinho, né? Mas tem esse diálogo com os outros instrumentos sempre, né? Você chama isso até de um bate-papo, é isso? Exatamente, um bate-papo descontraído. Essa formação aqui que a gente está fazendo hoje é uma coisa muito enxuta, né? A música, a gente bate mesmo esse papo, os arranjos sempre tem espaço para os improvisos. E é uma brincadeira, né? Esse diálogo dos 7 cordas, cavaquinho e pandeiro é o que vai acontecer logo mais no Instituto Ling. Isso. Messias, você, nas suas composições, esse é um disco de música autoral? 80% do disco, são 10 músicas, são 8 minhas. E essas composições, como eu estava falando, tem muita influência do choro. De que outros ritmos? E especialmente lá do Nordeste, né? Como o baião, o frevo, o ijexá, o samba de roda, que é coisa nossa lá da Bahia. E são composições dessa maneira, com essas influências. Hoje você está morando em São Paulo, é isso? Isso, há 5 anos. Morei 4 anos em Salvador, porque eu nasci e me criei em Euclides da Cunha, ali perto de Canudos, que é no sertão mesmo da Bahia. Depois fui para Salvador, passei 4 anos e agora estou há 5 anos em São Paulo, sempre a música levando, guiando. Para onde ela diz que eu tenho que ir, eu vou atrás dela. E como é que foi teu encontro aqui com o pessoal do Sul? Bom, isso é uma alegria enorme, né? O Feijão, eu já conheci, acho que quase 10 anos atrás, né? No Festival Nacional de Choro que teve lá em Águas de São Pedro. A gente teve... Foi a primeira vez que eu vi choro assim na minha frente. Fui diretamente de Euclides da Cunha, tinha uns 18 anos. Inclusive, tinha acabado de completar 18 anos e pude viajar sozinho. E aí, a gente se conheceu lá já. E o Matias, recentemente, pela internet, né, também, que hoje em dia é uma via maravilhosa para os músicos interagirem e fazer esse tipo de intercâmbio musical, né? Então, cada dia mais o choro se fortalece por causa disso também. E tem show hoje, então, às 8 horas da noite, no Instituto Ling, na rua João Caetano, número 440. Bom, a gente termina o programa de hoje por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Lembrando que a Estação Cultura sempre é ao vivo, à 1h20 da tarde, com reprise às 8 horas da noite. E para encerrar, qual vai ser a música? Mandaia 10, também de minha autoria. Legal. Muito obrigado. Obrigado a vocês.